Bom dia pessoal, Deus abençoe muito nosso dia, nossa terça-feira, seja um dia cheio da presença do Senhor. Que bom ter todos vocês aqui. Pessoal, se vocês conhecem alguém que assiste a live pelo TikTok, já avisa lá que hoje a live vai ser apenas aqui pelo Instagram, tá bom? Mas espero que todos apareçam por aqui. Que bom estar aqui com vocês mais um dia. Que a presença de Deus esteja aqui entre nós. Que venha sobre esse dia nos abençoando, nos levando para o centro da vontade dEle, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos e falando aos nossos corações. Amém? Glória a Deus por mais um dia. Pessoal, hoje eu tô aqui na força do Senhor. Esse tempo me faz um pouco de mal, sabe? Eu tenho muita alergia, então hoje eu tô com esse resfriado de novo, né? Mas é isso, se eu ver que tá ficando ruim, eu aviso vocês. Por enquanto tá dando, se a voz não for falhando mais, tá? Eu vou só tomando água. Não, hoje vai ter a live, só que só aqui, porque eu só tô com o celular, né? Então vai ser só pelo Instagram. Então se você conhece alguém que assiste pelo TikTok, já avisa essa pessoa que nós estamos aqui ao vivo no Instagram, tá bom? Então é isso, que o Senhor esteja presente aqui nessa live conosco. Nós vamos começar hoje, eu quero começar lendo com vocês. Hoje a gente vai começar uma nova carta, né? Mas vamos começar hoje com Salmos 19. Então se você está com sua Bíblia, Salmos 19 eu vou ler, começa falando assim. Só um minutinho. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Eu amo esse versículo. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz. Como o Senhor nos ensina aqui sobre o silêncio, sobre adorar a Deus mesmo em silêncio, sobre perceber o agir de Deus mesmo no silêncio. Sabe como que a gente percebe isso? Com as obras, percebendo as obras de Deus, né? Parando para contemplar as obras de Deus. Então, como a gente precisa parar, muitas vezes, silenciar a nossa mente e colocar os nossos olhos, né, diante daquilo que mais importa, diante da criação do Senhor. Daquela forma, muitas vezes a gente se sente tão sozinho. Em alguns momentos a gente está passando por fases difíceis, né? Em alguns momentos nós estamos passando por situações mais complicadas. Nós nos sentimos tão sozinhos. E o mundo, ele já é tão barulhento, né? O mundo, ele é tão barulhento. São tantas distrações, são tantas coisas em nossa mente que a gente não sabe tão bem por onde ir, para onde caminhar, o que fazer, qual voz ouvir. A melhor forma, o Senhor nos ensina que a melhor forma, nesses momentos quando a gente acha que tá todo mundo contra, que parece que Deus se escondeu, parece que você tá sozinho, a melhor forma da gente ver a glória de Deus nesses momentos é apreciando as obras do Senhor. Então, os céus declaram a glória de Deus. Então, quantas vezes nós não percebemos isso? Nós estamos lendo Salmos 19. Para quem entrou, seja muito bem-vindo, tá? Salmos 19. Então, quantas vezes nós precisamos disso? De silenciar, sabe? Muitas vezes o Senhor me conduz para esse lugar. Às vezes a gente está sempre com o celular na mão. Às vezes a gente está sempre assistindo televisão. Às vezes a gente está sempre fazendo algo, entretendo a nossa mente. Mas tantas vezes, para ouvir o direcionamento de Deus, a gente precisa desse silêncio. Vocês já perceberam? Não sei vocês, mas eu já me senti assim. Estando em uma multidão, me sentindo sozinha. Estando com várias pessoas, mas sozinha. Parece que não tem ninguém ali. Não é? Vocês já se sentiram assim?
Então, não é a quantidade de pessoas ao seu redor que vai dizer se você se sente sozinho ou não. Não é a quantidade de distrações que vai dizer se você é uma pessoa entretida ou não. Nós estamos perdendo a graça de apreciar a vida. E nós precisamos voltar os nossos olhos para a resposta de Deus, que a vida por si só vale a pena. A vida por si só vale a pena. A vida por si só é um presente, né? O fato da gente agradecer, o fato da gente acordar, o fato da gente estar aqui com saúde, o fato de estarmos buscando ao Senhor, dele ter nos dado mais um dia de propósito, já é um dia que vale a pena. Mas quantas vezes nós buscamos além, coisas além, nós nunca estamos satisfeitos, né? Então sempre precisamos encher os nossos olhos, os nossos ouvidos. E o Senhor fala: olha, se você quer ver as minhas obras, se você quer me ver, olha para os céus. Os céus declaram a glória de Deus. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Muitas vezes, o não de Deus, o silêncio de Deus também é uma resposta para a gente. Nós precisamos aprender com o silêncio, assim como nós aprendemos com o silêncio da pessoa. Não é a todo momento que nós precisamos ter respostas na ponta da língua. Assim acontece com Deus. Ele também trabalha no silêncio. Mas se a gente não aprender a viver nesse silêncio, a ser conduzido por esse silêncio, a gente não vai conseguir compreender. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outra. Nada escapa a seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os inexperientes. Gente, isso aqui é lindo, e como nós podemos aprender com isso. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Quantas vezes o Senhor faz com que a gente passe por provações, gere testemunhos da nossa vida, que vão edificar a vida de outras pessoas, né? E como nós precisamos dar graças por esses testemunhos que estão sendo gerados. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando você vê realmente o Senhor, Ele é tão maravilhoso. Ele trabalha no silêncio, mas Ele trabalha no agir. O Senhor também trabalha no agir, né? Então, como a gente precisa apreciar, a gente vê as boas obras do Senhor o tempo todo. A gente vê os milagres acontecendo do Senhor o tempo todo. E como isso é maravilhoso. Como nós precisamos agradecer a Deus por isso, né? Gente, deixa eu dar só uns recados aqui, só para ninguém tá entendendo. Hoje nós estamos fazendo a live apenas aqui no Instagram, porque eu tô só com um celular, tá? Então, se você conhece alguém que tá no TikTok, eu tentei avisar lá, mas avisa que eu tô aqui. E se você quer entrar no grupo do WhatsApp, que é o nosso grupo devocional, o link tá na bio do meu Instagram. Amém? Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Como a gente precisa colocar o nosso coração na justiça de Deus, para a gente não se esquecer que nós não estamos desamparados. A gente se esquece facilmente disso, gente. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso que é uma busca diária.
Por isso que não é um dia eu vou ler e vou buscar e eu vou ser preenchido da graça de Deus e pronto, agora minha vida mudou e foi transformada. Não, é uma transformação diária. É você se relembrar diariamente daquilo que o Senhor quer que você se relembre. É de você colocar os olhos naquilo que Ele quer que você coloque os olhos. Então, às vezes o Senhor está querendo nessa manhã que você coloque os olhos na justiça dEle. E não na justiça humana, e não na justiça do homem. Não fique esperando de homens aquilo que só Deus pode te entregar. Quantas vezes a gente fica esperando, coloca tantas expectativas em uma pessoa, fica esperando o perdão de alguém, fica esperando a transformação, a mudança de uma pessoa, sendo que Deus está falando, ei, coloque seus olhos em mim, deixa que eu te transforme, deixa que eu transformo o seu olhar, deixa que eu te perdoo. E assim você vai conseguir ter a misericórdia de Deus no seu olhar, no seu jeito de ser, na sua vida, nas suas atitudes, sabe? Então, como o Senhor está querendo nos conduzir para Ele, para que a gente não se frustre tanto nessa vida, né? Para que a gente não se frustre tanto com os problemas, para que a gente não se frustre tanto com as pessoas. Por quê? Nós colocamos expectativas demais nas pessoas. Nós colocamos expectativas demais nas coisas ao nosso redor. Então, o Senhor está querendo nos proteger, nos proteger. Lembra na passagem quando Jesus chama Pedro para caminhar sobre as águas? E Pedro começa a caminhar sobre as águas. E de repente, quando ele olha para as circunstâncias, quando ele vê, meu Deus, eu estou caminhando sobre as águas, ele começa a se distrair, ele começa a afundar. Então, Jesus fala, Pedro, olha para mim. Quantas vezes Deus precisa falar pra gente, ei, olha para mim, você está desviando o seu olhar. Você está desviando o seu olhar. Né? Então, o Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos, sabe? Transformar a nossa forma de enxergar. E mostrar a justiça dEle através de toda a nossa vida. Mesmo quando aquilo não está sendo conduzido da forma como a gente gostaria. Porque nem todas as coisas vão fazer com que a gente entenda tudo. Nós não precisamos ter todas as respostas. Né? É importante a gente frisar isso. Nós não precisamos ter todas as respostas. Guarda isso no seu coração. Ei, eu não preciso ter todas as respostas. Quando a gente quer ter todas as respostas, a gente está levando a nossa vida para o controle. Eu quero ter todas as respostas, eu preciso ter todas as respostas, eu preciso ter controle da situação. Né? São mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Aqui está falando sobre as ordenanças do Senhor. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecê-lo. Gente, isso aqui é lindo, sabe por quê? Porque mostra que as ordenanças do Senhor, nós somos muitas vezes tão mimados, falando a verdade, mimados, que a gente não gosta de ser repreendido. A gente não gosta quando falam a verdade pra gente, não é assim? Sabe quando você pergunta uma opinião pra alguém? Qual que você gostou mais? Só que você gostou mais, eu gostei mais dessa blusa, mas eu vou perguntar pra pessoa mesmo assim, a pessoa gosta da outra, e você fala, não, como assim? Mas eu gostei foi dessa. Não é? Nós não gostamos de ouvir a verdade, muitas vezes, das outras pessoas. Quem dirá de Deus, que é soberano sobre todas as coisas? Então, aqui está mostrando que as ordenanças do Senhor, elas são como mel. Elas adoçam a nossa vida, gente. Elas nos transformam, né? Por elas, o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecê-las. Eu sempre gosto de me lembrar. A diferença do amor é a indiferença. Se você quer demonstrar para alguém que você não ama essa pessoa, o que você vai fazer? Você vai ser indiferente. Você vai ser indiferente. Vocês já viram como os relacionamentos, a maioria deles acaba? Nossa, tava tudo bem. De repente a pessoa ficou indiferente comigo. De repente parecia que ela nem me amava mais. Né? Parecia que, sei lá, tudo ficou estranho. Então, Deus não quer ser diferente com a nossa vida. Ele quer demonstrar amor como um pai, como uma mãe.
Se o pai e a mãe estão vendo alguém um filho fazendo algo errado, ele vai deixar que o filho faça algo errado? Ele vai deixar que o filho se machuque? Não. Ele vai correndo. Ele vai falar, ei, não, eu preciso proteger. Então Deus faz isso na nossa vida também muitas vezes, quando Ele nos repreende. O princípio, né? As ordenanças são os princípios do Senhor. A gente precisa ter tanto cuidado. E há uma graça em obedecê-las. Gente, há um favor enorme a ser vivido naqueles, né? Um galardão enorme para aqueles que obedecem ao Senhor. A salvação, né? Você crê de todo o seu coração, você será salvo. Mas sabe viver no sobrenatural de Deus aqui na terra? Viver no reino dos céus aqui na terra? Isso o Senhor entrega para as pessoas obedientes. O Senhor entrega isso para as pessoas que têm intimidade. Para as pessoas que estão preparadas para isso. Então existe uma recompensa naquelas pessoas que obedecem ao Senhor. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Gente, quem pode discernir os próprios erros? Olha só que maravilhoso, porque para a gente saber que algo é errado, alguém precisou nos falar que aquilo era errado. Ninguém nasce sabendo o que é certo e o que é errado. A gente vê isso com as crianças. As crianças, elas não sabem. Elas não sabem o que é certo, elas não sabem o que é errado. Elas são imaturas, elas não sabem discernir isso, né? Então, aqui está falando justamente isso. Quem pode discernir os próprios erros? Isso mostra mais uma vez a nossa dependência no Senhor. Apesar da gente saber, mesmo depois de adultos, mesmo depois de maduros, sabermos o que é certo e o que é errado, algumas vezes na vida o que é certo não vai ser certo, sabe? Não vai ser o momento certo, perdão, a expressão é o momento certo. Sabe aquele versículo? Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Então, porque a gente vai perceber que nem tudo é pra gente, naquele momento, da forma como a gente espera. Então, quem pode discernir os próprios erros? Nós precisamos e dependemos de estar no Senhor, com a confiança no Senhor. Que as palavras da minha boca e a meditação do seu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Amém. Esse é um salmo de Davi, maravilhoso, que ele começa falando realmente, né, sobre como reconhecer o Senhor aqui na terra. É só olhar para os céus, é só olhar para a natureza. Gente, eu não sei vocês, mas quando o Senhor abre os nossos olhos, você não consegue se acostumar com as coisas banais. Sabe? Você vê a imensidão da natureza do Senhor. Você vê a imensidão da criação do Senhor. Você vê a imensidão de tudo que Ele fez. Nas pequenas coisas, gente. É só a gente parar para apreciar as pequenas coisas. O problema é que a gente está distraído demais. A gente está distraído demais aqui, né? A gente está distraído demais com redes sociais. A gente está distraído demais com fofoca da vida das pessoas. A gente está distraído demais com as pessoas que... Nossa, olha o que a pessoa está fazendo. Olha o que está acontecendo. A gente está distraído por tantas coisas, né? E o Senhor quer que verdadeiramente a gente olhe e veja Ele em cada coisa. Porque nisso vai trazer um aconchego para a nossa alma de... Ei, eu não estou sozinha. Tudo comunica a criação de Deus. Tudo comunica a criação de Deus. É maravilhoso. Gente, eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu acho mais linda é se você for perceber o parto, gente. Ver o nascimento de uma criança. Tem algo que explica, né? Tem algo que explica. Um embriãozinho desse tamanho. Nasceu uma criança formada, perfeita. Perfeita. Você vê o tamanho, o formatinho da unha, os cílios, a sobrancelha fininha, a orelha. Gente, eu fico assim, meu Deus, como o Senhor é perfeito em tudo que faz.
Se a gente não colocar os nossos olhos nisso, se a gente não colocar os nossos olhos no que verdadeiramente importa, gente, a criação, as obras de Deus, o propósito vai passar despercebido aos nossos olhos. Amém? Então, nós lemos juntos Salmos 19. O parto é uma coisa de Deus, é verdadeiramente uma coisa de Deus, né? Porque as mulheres que passaram por isso, e tem, né, no versículo que fala sobre o trabalho de parto, as dores do parto que as mulheres passam, mas que toda mulher que você vai conversar, logo depois que passa pela dor, parece que Deus tira a dor com a mão e a dor desaparece. Então, gente, a criação de Deus é perfeita e eu quero fazer com que você passe a olhar para isso, sabe? Valorizar enquanto tem. Hoje eu acordei de madrugada, assim, com falta de ar um pouco, com o nariz muito congestionado. E aí, sabe quando você puxa e não consegue, né? E eu falei, meu Deus, como muitas vezes a gente não dá valor pro ar que a gente respira. Como a gente não dá valor pro ar que a gente respira. Meu Deus, né? Então, que a gente valorize aquilo que a gente tem nesse momento. A sua saúde, cuida dela, cuida da sua saúde, sabe? Cuida das pessoas que estão ao seu redor. Cuida das pessoas que estão perto de você, dos seus familiares, das bênçãos do Senhor, né? Tô aqui para te lembrar isso, para te fortalecer, para me lembrar também. Às vezes as coisas ficam pesadas, ficam mais difíceis. Mas a gente tem que colocar os nossos olhos nesse lugar, descansar os nossos olhos nesse lugar, para que as outras coisas tenham menos importância. Entende? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu tô vendo os relatos de parto aqui, gente. Eu amo ficar assistindo relato de parto. Se é só eu, as mulheres aí vão me entender. Será que eu sou doida? Mas eu amo, eu acho a coisa mais graciosa, assim, sabe? De ver Deus trabalhando e agindo, gerando uma vida. É lindo demais. Então, agora nós vamos começar uma nova carta. Nós terminamos juntos ontem a segunda carta a Tito, né? Que foi uma carta, a gente percebeu que são duas cartas. São cartas pastorais que... a Timóteo, gente, perdão, confundi tudo. Nós lemos as duas cartas a Timóteo. São cartas pastorais, né? Onde o apóstolo Paulo tá ali encorajando Timóteo. A gente percebe que Timóteo estava começando a ficar desencorajado. Timóteo estava começando a ficar desanimado. Então as duas cartas, principalmente a segunda carta de Timóteo que nós terminamos ontem, a gente viu que é uma carta mais pessoal do apóstolo Paulo para Timóteo. Porque ele conhecia, ele tinha um carinho muito grande por Timóteo, né? Encorajando ele mesmo a permanecer nas obras de Deus naquele ministério. E hoje nós vamos começar a carta a Tito, que também é uma carta pastoral também, né? O apóstolo Paulo, a gente vai ver também que ele tem um carinho muito grande por Tito. Ele também considera Tito um filho, seu filho espiritual. Só um minutinho. Ele considera Tito seu filho espiritual. Foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, tá? E o Tito estava em Creta, uma cidade que chamava Creta. Essa cidade, gente, ela era muito movimentada. Pensa aqui no Brasil, São Paulo. Vamos comparar Creta com São Paulo, tá? Por quê? E por que o apóstolo Paulo foi para aquela igreja, né? Abriu aquela igreja justamente em Creta. A gente percebe que foi uma coisa intencional, porque todo mundo passa por São Paulo, aeroporto, né? Muita gente passa de viagem, então é uma cidade grande, uma cidade muito vista, uma cidade onde tudo ali acontece. E Creta era essa cidade. Creta era onde estava o porto. Então, para você passar, para você ir para todas as outras cidades, você precisava passar por Creta, né? Então, o apóstolo Paulo abriu aquela igreja, começou a igreja em Creta, mas a gente via e percebia as dificuldades, gente, das igrejas, como até hoje, né? Então, como é importante... Gente, a minha avó... Oi, vó! Te vi nascer, Bela!
Ai, te amo. Gente, eu era tão pequenininha, eu nasci prematura. Nasci com 1 quilo e pouquinho, não foi, vó? Nasci pequenininha. Te amo, viu? Então, a carta de Tito, né? É do apóstolo Paulo falando justamente para aquele também encorajando, mas é uma carta pastoral. Então, eu até anotei aqui para não esquecer. A igreja é um reflexo da sua liderança. E quando a gente fala de igreja, gente, a gente fala de pessoas. Nós falamos da gente, da nossa vida, da nossa comunidade, da nossa família, né? Então, a igreja é um reflexo da liderança. A nossa família é um reflexo da liderança, né? Pode ser que as pessoas se desviem, que os filhos se desviem, que as coisas ali na frente não dão tão certo. Sim, mas se tiver uma boa liderança, se tiver na rocha firme que a gente falou tanto ontem, né? Se tiver fundada em cima da rocha firme, aquilo desmoronar vai ser muito mais difícil, muito mais difícil. Então, como a gente precisa fundar as nossas coisas, sermos bons líderes. Deus tá aqui querendo fazer bons líderes. Todos nós fomos chamados para sermos líderes, né? Todo mundo, gente, é líder de alguém. Nem que seja de si mesmo. Você já pararam para pensar isso? Todo mundo é líder de alguém, nem que seja de si mesmo. Então, como nós precisamos aprender a liderar, a ter uma liderança sadia para que a gente saiba ter domínio próprio, saiba viver a nossa vida bem e conduzir as pessoas ao nosso redor, para sermos boas mães, para sermos bons pais, para sermos bons irmãos, para sermos bons amigos e para trabalharmos também nas obras de Deus, né? Então, a ênfase dessa carta, elas estão em 3 esferas principais: a igreja, a família e o mundo, né? São coisas assim que como regem muito a nossa vida. E fala muito sobre as boas obras. As boas obras. Em Tito, Paulo enfatiza a estrutura adequada da igreja, a doutrina sólida e o viver piedoso, principalmente na forma de boas obras. Então, como é importante nós estarmos dando frutos, né? É sinal de uma fé. A fé sem obras é uma fé morta. E você vai ser conduzido pela obra, pelos objetivos? Não. Mas a partir do momento que você constrói a sua vida na rocha firme, que você constrói a sua casa na rocha firme, as obras são o quê? São consequência. São consequência, né? Então, primeira carta a Tito, acho que é a primeira e única, né, gente? Única carta a Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então, olha só que lindo. Vamos ler de novo, só pra gente. A fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Para sermos pessoas mais piedosas. Para sermos pessoas mais piedosas. Para sermos pessoas mais bondosas. Para sermos pessoas mais misericordiosas. Nós precisamos do quê? Da fé e do conhecimento de Deus. Do temor ao Senhor, né? Para que a nossa piedade, a nossa misericórdia, ela esteja no lugar certo e intencionalmente correta. Porque às vezes a gente faz boas obras, boas coisas, só para se vangloriar, né? Só para ser visto. E não, o que conta mesmo é a nossa intenção. Então, quando a gente tem temor ao Senhor, a gente consegue colocar a nossa piedade no lugar certo. Que se fundamenta na esperança da vida eterna. Mais uma coisa. Por que Deus quer mudar a nossa forma de enxergar e quer que a gente veja coisas superiores? Veja a criação de Deus. Veja tudo aquilo que aparentemente é normal. Por que se torna normal? Porque você nasce já inserido naquele ambiente e pronto. Né? Você já nasceu, o céu já estava ali.
Você já nasceu, a criação de Deus já estava ali. Você já nasceu com tudo. Então, você passa a não valorizar tanto. Só que o Senhor quer nos conduzir para esse lugar, por quê? Porque todas as outras coisas nessa vida são passageiras. Todas as outras coisas nessa vida são passageiras. Então, esse olhar nos conduz para o olhar da vida eterna, da eternidade, de viver a graça de Deus. Então, no devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz na parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta, Tito ficou em Creta, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que os presbíteros sejam irrepreensíveis. Gente, aqui ele vai falar de presbíteros, mas eu quero que vocês percebam o que é ter uma liderança saudável. Liderança na igreja, liderança em casa, Se você vai liderar uma empresa, por exemplo, não tem como a sua casa tá totalmente desordem. Tá uma bagunça. A sua vida tá uma bagunça e você querer liderar outras pessoas. É um tanto quanto hipocrisia, percebam? Então, é preciso que um presbítero, que um líder, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos, crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Gente, isso aqui parece óbvio, Você fala assim, mas isso é óbvio. Mas como nós precisamos nos relembrar disso? A gente acaba se esquecendo. Por quê? Porque nós queremos liderar as outras pessoas. Quando dentro da minha casa tá tudo uma bagunça. Então, como a gente tem que olhar a vida da pessoa como um todo? Às vezes, a gente valoriza demais algumas obras de algumas pessoas. Só que você vai ver o contexto daquela obra que tá ali, você fala, meu Deus, não é isso que eu tenho que admirar. Eu tenho que admirar uma pessoa que tá ali, que entendeu a graça do sacerdócio do lar, que entendeu a graça da vida, que entendeu a graça da liderança, que entendeu a graça do domínio próprio, que entendeu a graça do temor ao Senhor. São essas pessoas que a gente tem que valorizar. São essas pessoas que a gente realmente tem que, meu Deus, tem que enfatizar, vamos dizer assim. Sermos influenciados por essas pessoas. Então, para você ser um bom líder, ele dá aqui alguns passo a passos. Um bom líder, ele é uma pessoa irrepreensível. E aí você fica pensando assim, uma época da minha vida, eu achava que uma pessoa irrepreensível era alguém que nunca errava. E aí esse que tá o grande erro das pessoas, da gente se frustrar com as pessoas. Por quê? Porque a gente coloca a perfeição nas pessoas e perfeição não existe em ninguém. Nós somos pessoas imperfeitas em busca do único que é perfeito. Então a gente vai se frustrar com toda a igreja se a gente for para a igreja achando que vamos encontrar pessoas perfeitas. A gente vai se frustrar com todo relacionamento se a gente entrar no relacionamento achando que a outra pessoa é perfeita. A gente vai se frustrar com os nossos familiares se a gente colocar em cima deles um peso de perfeição. A gente vai se frustrar com o nosso trabalho, nós vamos nos frustrar com nós mesmos, porque ninguém consegue ser perfeito. Agora, ser uma pessoa irrepreensível é uma pessoa diferente de ser perfeito. A pessoa irrepreensível, ela entende os erros dela. Ela aceita os erros dela. Ela é uma pessoa que se arrepende.
Ela é uma pessoa que não tem problema em ir e consertar algo que ela fez de errado. Vamos falar que aquela pessoa ficha limpa, assim, vamos dizer? Que o que ela errou, ela deixou para trás. Nós precisamos buscar sermos pessoas irrepreensíveis. Porque senão a gente vai começar a colocar a culpa das nossas expectativas em cima das outras pessoas. Pensa, você tem um relacionamento, tem um namoro, aí algo dá errado, a pessoa te frustra. E aí ela já te perdoou, você já perdoou ela, passou, você vai, só que você continua com aquele sentimento, né? Continua com aquele sentimento, você não perdoa, você acha que todas as pessoas vão fazer a mesma coisa que ela, e aí você vai para outro, e aí você vai para outro. Você não entendeu, né? O que é ser uma pessoa irrepreensível? Não é uma pessoa que não vai errar, mas é uma pessoa que aceita que erra. Então nós precisamos ser essas pessoas, né? Então a gente precisa colocar os nossos olhos nos líderes. Por exemplo, gente, nos nossos pais. Quando a gente amadurece, nós passamos a olhar os nossos pais como humanos. Quando nós somos crianças, nós olhamos para os nossos pais como Deus. Como Deus. Porque eles são tudo que a gente tem naquele momento. Né? Para você comer, você precisa dele. Para você andar, você precisa deles. Para você ir no banheiro, você precisa deles. Para você tomar banho, você precisa deles. Então você só faz o quê? Você só chora, ele aparece, ele te ajuda. Então, naquele momento, quando a criança, ela é criança, os pais são como Deus e são seres perfeitos. Agora, muitas vezes a gente cresce, a gente fica adulto, mas a gente não entende, a gente não amadurece a ideia de que nossos pais são pessoas, seres humanos. Então a gente sai desse lugar de vítima, entende? Lugar da vítima das circunstâncias. Amém? Então, como a gente precisa colocar os nossos olhos nisso, eu quis falar sobre seja irrepreensível. Por isso, porque às vezes a gente acha que um líder é alguém que nunca vai errar, alguém perfeito. Não, o único perfeito é Deus, gente. Todo mundo vai ter algum defeito, né? E vai cair em algum momento. A questão é, não seja orgulhoso. Primeiro ponto que ele fala aqui, olha, seja irrepreensível, não orgulhoso. Para você ser uma pessoa irrepreensível, o orgulho não cabe em você, porque você precisa ser vulnerável. Você precisa aprender a pedir perdão. Você precisa aprender a falar, ei, eu estou errado. Me perdoa. Às vezes a gente tem uma dificuldade disso, né? Minha mãe tem uma frase que é muito verdade. Eu comecei a reparar isso nas pessoas. A melhor defesa é o ataque. A pessoa, quando ela é orgulhosa de coração e não sabe pedir perdão, não sabe assumir os seus erros, sabe o que ela faz? Ela ataca outra pessoa. Ela começa a ofender outra pessoa. Ela começa a machucar outra pessoa. Com palavras, com atitudes. E não é isso que o Senhor espera. Que nós sejamos. Se a gente quer prosperar na vida com o Senhor, se a gente quer entrar numa outra atmosfera, sabe? Andar no sobrenatural de Deus, nós precisamos nos limpar dessas nossas mazelas, do nosso orgulho. Aqui ele fala, não seja briguento. Se às vezes você é uma pessoa briguenta, tudo você quer caçar confusão. Não é aquela pessoa que ninguém pode falar um tom de voz diferente, que ela já tá lá, toda pronta para dar uma resposta, e briga no trânsito, e briga no trabalho, e briga com a família, e grita, e não sei o quê. Pera, é dessa forma que você quer que Deus veja em você? Que as pessoas vejam Deus através de você? Será que quando você tá gritando, você tá sendo uma pessoa assim, as pessoas vão olhar para você e falar, eu vejo Deus em você? Provavelmente não. Provavelmente não, quer dizer, não vão ver, né? Não apegado ao vinho, né? Não apegado ao vinho. Não violento, mais uma vez.
Não cabe a violência, gente. Não cabe a violência. Quando você conhece o amor de Deus, não cabe a violência. O amor não é violento. Por favor, entendam isso. O amor não é violento. O amor é conversa difícil, sim. O amor é olho nos olhos, sim. O amor é repreender, sim. O amor é ser obediente. Agora, o amor não é violento. Nem ávido por lucro desonesto. Isso aqui é muito sério também, né? E ele está falando aqui para a liderança das igrejas, principalmente, que pensam só em lucro. Em todas as áreas da nossa vida a gente pode pensar nisso. Porque, mais uma vez, se a gente colocar o nosso coração no dinheiro, se o dinheiro for Deus, for quem sonda o nosso coração, a gente vai cair, né? Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro. Então, como que um líder, né, um bom líder, ele é visto? Ele é hospitaleiro, ou seja, ele está pronto para receber as pessoas. Será que você é essa pessoa hospitaleira? Deus é hospitaleiro. O Espírito Santo é hospitaleiro. Se nós estamos em busca de sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, nós precisamos estar em busca dessas características diariamente. Sermos pessoas hospitaleiras. Sabe o que é uma pessoa hospitaleira que eu vejo muito aqui? É a pessoa que vai além. Ela não faz só aquilo que é dito para ela fazer, sabe? Ela não faz só aquilo que é dito para fazer. Mas ela vai além. Quando a pessoa pede algo para ela entrega mais. Ela tá pronta para receber as pessoas. Amigo do bem. Isso aqui não precisa nem falar, né, gente? É tão óbvio. Mas a gente precisa relembrar disso. Porque às vezes você não tá vendo as coisas acontecerem na sua vida porque você tá sendo amigo do mal. Porque você tá relativizando esse caminho aí que você tá trilhando. Você tá dando um jeitinho, você fala, é só um dia, é só isso. Essa pessoa, no fundo, essa pessoa é boa. Gente, se a pessoa, no fundo, ela é boa, tem alguma coisa errada. Sabe, tem alguma coisa errada. Quando a gente vai querer tentar achar uma qualidade, sabe, quando não tá difícil, você vai cavando. Mas no fundo, lá no fundo, a pessoa é boa, né? Sim, glória a Deus. No fundo, a gente tem que olhar as pessoas com os olhos do Senhor. Mas será que essa pessoa é a pessoa que você vai dividir a sua vida? Será que essa pessoa é a pessoa que você vai ser vulnerável? Que você vai ser amiga? Então, isso é uma coisa a se pensar. Sensato. Gente, nós somos filhos de Deus. Parecidos com Jesus, nós precisamos ser pessoas sensatas. Né? Como que nós vamos ser pessoas desequilibradas, pessoas insensatas? Um dia eu tô bem com vocês, no outro dia eu nem olho na sua cara, no outro dia eu tô assim. Não, nós somos pessoas sensatas. Nós aprendemos a pensar antes de falar, antes de agir. A gente não vai pelo que todo mundo vai, pelo caminho que todo mundo vai. Não, nós colocamos a cabeça no lugar, tomamos atitudes sensatas. Então, nós precisamos tomar posse dessas características. Nós somos pessoas justas, Deus é justo. Então, nós também somos justos. Consagrado, tenha domínio próprio. Fala isso aqui, gente. Fruto do Espírito Santo, domínio próprio. A gente vê algumas pessoas aí que vivem como se fossem animais irracionais, né? Colocam a culpa nos seus instintos. Eu traí. Mas é porque eu não consigo segurar os meus instintos. Gente, não. Nós somos filhos de Deus. Nós temos domínio próprio, precisamos tomar. Se a gente não tiver domínio próprio das nossas atitudes, nossa vida vai por água abaixo. Como que a gente vai ser obediente? Como que a gente vai andar pelos caminhos do Senhor? Então, como a gente precisa colocar o nosso coração nisso. Ei, eu tenho domínio próprio. O Senhor nos disse, nós seremos tentados. A tentação vai bater na sua porta. Mas na hora que ela bater na sua porta, você fala, eu tenho domínio próprio, eu não preciso cair, eu não preciso disso. Sou mais forte que isso.
Domínio próprio também é saber os ambientes que você não deve estar, gente. Quando você sabe que sua carne é fraca, quando você sabe que aquilo ali é um espinho na sua carne, não deixa e não vá para lugares onde tem muitos espinhos, tem muitas coisas que vão te tentar naquela área da sua vida. Então, vigia nisso. Algumas pessoas, elas ficam brincando, sabe, com o mal. Tem aquela frase, né? Brincam com fogo. E é assim. Algumas pessoas ficam brincando com fogo até elas se queimarem. Né? Até elas se queimarem. Então, apeguem-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo do circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: crentezes, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Gente, isso aqui, deixa eu contar pra vocês. Eu tava lendo curiosidades sobre a cidade de Creta, né? Que é onde Tito tava. Crentezes era para falar com eles, porque aquela cidade era uma vista como pessoas que eram tão mentirosas. E pensa, cada estado tem algo assim que a pessoa fala, né? Uma característica assim do estado. E a característica da cidade de Creta era a mentira. Então, quando ela queria, tipo assim, você queria falar com alguém que a pessoa era mentirosa, você falava assim: você é um crentese. Você é um crentese. Sabe? Falando que a pessoa, você é uma mentirosa. Olha só que ponto que aquela cidade estava. Olha onde que era a rocha daquela cidade, né? Então, o trabalho árduo que o apóstolo Paulo estava tendo, juntamente com os seus auxiliadores, e um deles era Tito. Então, ele estava falando como que a ganância, como que aquelas pessoas estavam ensinando doutrinas erradas. Então, como que nós precisamos, gente, buscar o conhecimento correto, conhecimento verdadeiro, para que a gente repreenda a pessoa na verdade, sabe? Para que a gente repreenda a pessoa na verdade. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas e nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Olha como que isso aqui é sério, gente. Falando sobre a obra. Olha só como que isso é sério. Por quê? Já falando aqui que quando a pessoa, ela afirma a Deus. Gente, deixa eu falar com você, é da cidade de Creta, não é querendo falar de crente não, tá? Não tem nada a ver, crente, cretesa. Eram pessoas mentirosas naquela época, só pra não confundir vocês. Isso, cretenses, isso mesmo. Depois vocês pesquisam aí. Mas eles eram conhecidos assim por ser uma cidade mentirosa. Não tem nada a ver com crente, tá? É outras coisas. Mas, o que ele tá falando aqui? Algumas pessoas naquele lugar, e a gente pode ver, gente, que como nós vamos ver coisas parecidas com os dias de hoje. Coisas parecidas com o nosso mundo hoje, com o nosso país hoje, com as nossas cidades hoje, com a vida com que as coisas que a gente está vendo, né? Muitos naquela época afirmavam que conheciam a Deus. E quantas pessoas, às vezes, você achava que conhecia a Deus e, na verdade, você percebe que era tão raso, né?
eu conhecia a Deus por muito tempo. Eu conhecia mesmo, já ouvi falar, Deus estava lá, eu estava aqui, né? Mas as minhas atitudes, elas eram totalmente contrárias àquilo que eu acreditava. Então, pera, se você acredita em algo, você vive aquilo. Se você acredita em algo, você vive aquilo. Se você não vive aquilo, você não acredita. Você não acredita. Então, o apóstolo Paulo está abrindo os olhos, por quê? Os seus atos negam. Os atos das pessoas, eles eram detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Então, a gente tem que entender onde está o nosso coração. Falar que acredita, até papagaio fala. Agora, onde meu coração está? Às vezes a gente quer viver os propósitos de Deus, os planos de Deus, a prosperidade de Deus, assim, espiritual, dizendo, sabe? Mas o nosso coração está distante. A nossa palavra, a nossa boca fala, eu sou cristão. Mas quando você tem escolhas a fazerem, você desvia. Quando você tem uma decisão para tomar, desvia. Quando você tem que ser sensato, você é insensato. Quando você tem que dizer a verdade, é só uma mentirinha. Quando você tem que ser firme, você cai na tentação. Quando você tem que dar um jeitinho ali, você dá um jeitinho ali. Então, como a gente precisa colocar o nosso coração no lugar certo e perceber. As pessoas, muitas vezes, elas vão ver a nossa vida e não as nossas palavras. A nossa vida vem antes das nossas palavras. Então, se nós queremos levar Deus para todos os lugares e queremos refletir a imagem e semelhança do Senhor, como nós precisamos buscar ser pessoas, né, sábias? Como nós precisamos ser pessoas sábias com as atitudes. Com as atitudes. E aí sim, as pessoas vão ver as boas obras na sua vida. Vão ver o reflexo da sua fé, que são as boas obras. E aí elas vão buscar a sua fé para... Ei, como você consegue se manter de pé? Como isso tem acontecido na sua vida? E você fala, ei, deixa eu te contar, senta que lá vem história. Não é assim? É o nosso testemunho. O nosso testemunho chega antes, muitas vezes, das nossas palavras. Então, como a gente precisa tomar cuidado com isso? E o apóstolo Paulo estava abrindo os nossos olhos para isso. Abrindo os nossos olhos para ensinos errados. E a gente vê que hoje em dia tem acontecido muito isso. Estão relativizando a Bíblia, estão relativizando as verdades de Deus, né? Não existe mais certo ou errado, tudo você pode dar um jeito, mas nós sabemos que não é assim. Se nós cremos, nós seguimos aquilo. Eu não sigo mais ou menos, eu não sigo só apenas onde eu acredito. Não, eu sempre vou usar o exemplo, porque eu amei o exemplo que o apóstolo Paulo deu, dos atletas. Se nós queremos conquistar uma medalha, se nós queremos conquistar grandes coisas, inclusive aqui na Terra, né? Viver inteiramente a vida para Deus, nós precisamos fazer coisas que as pessoas não fazem. Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ter disciplina, precisamos ser sensatos, precisamos ter um coração limpo, né? Eu até anotei aqui uma coisa, eu achei essa frase, eu não lembro quem falou. As práticas espirituais não te tornam mais santos. Às vezes as pessoas acham que, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, aí eu vou me tornar mais santo. Eu vou fazer isso, aí eu vou me tornar mais santo. Não. As práticas espirituais não te tornam mais santo, mas nos aproximam daquele que é santo. Isso é lindo, né? Então, as práticas espirituais não vai ser que você vai se tornar mais santo, não. Mas vão te aproximar daquele que é santo. Vão te aproximar cada vez mais do Senhor. Você vai ficando mais sensível, você vai ficando mais sensato, seu ouvido vai ficando mais afiado, seus olhos vão sendo abertos para aquilo que verdadeiramente importa. Amém?
Amém, glória a Deus. Essa foi o primeiro capítulo que nós lemos juntos da carta de Tito. É uma carta bem curtinha. Deixa eu ver quantos capítulos tem. Só um minutinho. 3 capítulos, né? Depois de amanhã a gente já acaba. É uma carta bem curtinha, mas é uma carta que tem muito a nos ensinar sobre liderança. E liderança na igreja, se você tem um cargo na igreja, mas também liderança em toda a nossa vida. Porque, como eu disse, todo mundo é líder de alguém, nem que seja de si mesmo. Então, como nós precisamos aprender a sermos bons líderes? É isso que o Senhor quer, liderar líderes, né? Que vão fazer a diferença em uma geração. Amém? Feche seus olhos, então, para a gente já nesse espírito de oração, fazermos a nossa oração. Acalma seu coração. Pede para o Espírito Santo ir te conduzindo nesse momento. Pai, nós viemos aqui te agradecer, Senhor. Nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia, pelo teu infinito amor, pelo teu perdão, Pai, pela tua bondade. Jesus, obrigada pela tua presença na live mais uma vez. Mais uma manhã nós estarmos juntos aqui, é um grande privilégio, Pai. Nós agradecemos pela tua presença em nossas vidas e nós te pedimos, Pai, que tudo isso que nós lemos agora, Pai, fique no nosso coração, sabe? Fique no nosso coração, dê uma semente mesmo que vai dando frutos, que a minha fé, Pai, gere frutos, que as pessoas vejam na minha vida frutos da fé no Senhor. Para que quando alguém vier me perguntar, Pai, para que quando alguém chegar até mim, vejam que toda a honra e toda a glória de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, é para o Senhor. É graças ao Senhor, Pai. Então nós te pedimos, nos capacita para que sejamos pessoas, Pai, coerentes com a fé que nós carregamos. Sejamos pessoas coerentes com aquilo que acreditamos, Pai. Sejamos pessoas sensatas, sabe? Que não negociam a sua fé, que não negociam os seus princípios, por mais difícil que seja, Pai. Nós pedimos, abra os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente importa. Abra os nossos olhos para a tua criação, para a tua beleza, para a tua bondade. Porque dessa forma, quando a gente coloca os nossos olhos no que importa, Pai, todas as outras coisas se tornam pequenas demais. Os gigantes se tornam pequenos, os problemas se tornam pequenos, as circunstâncias se tornam pequenas, porque nós colocamos os olhos no Deus do impossível. Então nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse momento que nós tivemos com o Senhor, mas nós te pedimos que o Senhor continue conosco, nos conduzindo por todo esse dia, no centro da tua vontade e nos livrando de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Quantas pessoas aqui na live. Se tiver alguém aí, olha só, batemos 200 pessoas. Tira print, posta para que mais pessoas cheguem. Se essa palavra, né, tocou você, te ajudou, então convida mais alguém para estar aqui juntos todas as manhãs conosco. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nós estamos de segunda a sexta, 8 horas da manhã, fazendo nosso devocional diário juntos. E hoje é dia 8 de agosto. 8 de agosto. 8 de agosto. Deus quer curar. Quando o cego se aproximou, Jesus lhe perguntou: "O que você quer que eu lhe faça?" "Senhor, eu quero ver", respondeu o homem. E Jesus disse: "Receba a visão, sua fé o curou." No mesmo instante, o homem passou a enxergar. Peça ao Senhor especificamente aquilo que você deseja na área da cura. Então, tenha fé na capacidade e no desejo divino de curar. A cura não é algo que exigimos de Deus. O Senhor não cura todas as pessoas. Ele é soberano e faz o que deseja. Não podemos criar uma fórmula e exigir que Ele faça o que queremos. Orar não significa dizer ao Senhor o que Ele deve fazer, lembra? Orar é comunicar os desejos do coração a Deus e depositá-los nas mãos dEle para que faça o que bem entender. Mas o simples fato de o Senhor não curar a todos
não demonstra que ele não sara ninguém. Ele cura e quando faz, tem um propósito para isso. Jesus pagou o preço por nossa cura na cruz. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou nossas doenças. Por que ele compraria nossa cura com o sofrimento da cruz, se não quisesse nos curar? Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Por que ele passaria por toda essa aflição? Por que seria conhecido como o médico dos médicos se não tivesse a intenção de curar ninguém? Coloco diante de ti, Senhor, minha enfermidade. Declaro minha fé em teu poder de restaurar minha saúde. Tu sabes quanto desejo ser curada. Seja feita a tua vontade. Amém. Que lindo, gente. Deus quer curar. Amém? Glória a Deus por mais um dia, pela presença de vocês aqui. Para quem tá novo aqui, nós temos o canal no YouTube também. Todas as lives vão para lá. E nós temos o grupo no WhatsApp. O link tá na bio do meu Instagram. Se alguém tiver dificuldade de abrir o link, é só me mandar um direct que eu envio para vocês, tá bom? O louvor que eu escolhi se chama O Rio. Eu amo esse louvor. Que nosso dia seja abençoado e cheio da presença de Deus, como essa live. Amém? TikTok. Foi só hoje porque eu tô sem o celular da minha mãe, tá? Amém, eu recebo as melhoras. Quem puder me colocar nas orações pela minha saúde. As águas não se pode controlar. O mais profundo foi encontrado. Conduzindo pelo céu desconhecido. Suas águas limpas sou purificado. Nada restou de mim, tudo você. Levou o velho homem embora.
Amém, pessoal. Deus abençoe muito nosso dia. E eu te espero amanhã, 8 horas da manhã. Amém, pessoal. Obrigada pela oração de vocês, viu? Deus abençoe muito cada um de vocês. Chá de limão com alho. Vou tomar mesmo. É ruim, mas é bom? Necessário? Obrigada pela dica de vocês e pelo carinho, tá? Que vocês também têm comigo. Glória a Deus pela vida de cada um. Que Deus abençoe muito nosso dia. Beijos. Até amanhã.